A nossa equipe acompanhou um grupo de alunos no curso de criação de abelhas sem ferrão. Veja mais na reportagem a seguir. O curso teve duração de 3 dias. Na última aula, os alunos estiveram em Paranaguá para uma visita técnica neste sítio, onde o Rafael tem o meliponário, local onde são criadas espécies de abelhas que são chamadas de abelhas nativas ou indígenas sem ferrão. Rafael também passou pelo curso há cerca de 5 anos. Desde então, se apaixonou. Vira uma paixão, na verdade. Essas abelhas são encantadoras. A gente saber que não tem o risco, né, de uma ferroada e ver o trabalho e a função que elas têm na natureza, acaba sendo apaixonante, né? Então a gente começou com um hobby e aos poucos, né, foi se tornando algo maior, né? Então hoje a gente já tem um meliponário um pouquinho mais desenvolvido, né? Fabricamos caixas, nossas próprias caixas. O curso foi ofertado pela Agência do Trabalhador de Pontal do Paraná em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. E o objetivo, na verdade, é criar produtores, microprodutores, né? Inclusive ontem nós levamos a Sala do Empreendedor no curso, a gente costuma levar, ter essa parceria com a Sala do Empreendedor em todos os cursos, porque a Agência do Trabalhador, em algumas situações, a gente consegue fazer em carteira de trabalho, outras situações é o microempreendedorismo mesmo, né? Que é o caso aqui. Aqui vão virar, a maioria aqui vão ser microprodutores, inclusive alguns já têm uma caixinha, já cuidam, então vieram aprimorar a técnica. Entre os conteúdos, os alunos aprendem sobre a biologia da abelha e também sobre o comportamento das espécies. Vão tendo essa noção, né, sobre as abelhas, a biologia da abelha, tendo esse conhecimento. E em seguida, eles vão tendo, práticas, né, de como, então, começar a criação de abelhas sem ferrão. Então eles começam, a gente dá dicas, faz práticas, ensina a como criar mesmo, fazer a criação, né? Muitas vezes eles pegam da própria natureza e fazem, né, essa estrutura, né, que é o meliponário, né, que é o local onde são criadas as abelhas sem ferrão. Então a gente ensina realmente a uma criação racional. A meliponicultura tem como principal objetivo a produção de mel, própolis, pólen, resinas. Também na produção e multiplicação de colmeias. A gente entende um pouquinho melhor. Pessoal, agora a gente vai entender a forma de organização dessas abelhas aqui, chamadas de mandaçaia. Conta aí, Júlia, então, para nós, como que funciona toda essa organização aqui. Então, a mandaçaia é uma abelha brasileira nativa sem ferrão. Esse tipo de gênero, né, ela é gênero melípona, então elas se organizam dessa forma. A gente tem no centro, né, da caixa o ninho, ou seja, onde contém os filhotes, as futuras abelhas, um período embrionário, né, se encontram nesses favos aqui. Ao redor aqui a gente tem um invólucro de cera, que funciona como se fosse um cobertor, ou seja, para regular a temperatura dentro desse ninho, para elas sofrerem essa incubação e essa metamorfose e se tornarem essas abelhas adultas, né? Depois disso, né, dessa forma de organização do ninho, ao redor do ninho, então a gente tem potes de mel, né? Aqui que fica o mel, então. Isso, potes de mel, sim. Tá? Então, quando o pote de mel está aberto, ele ainda não está maturado, tá? E quando ela fecha, né, essa estrutura, então o alimento, que é o mel, está conservado pelo período necessário. Aí, quando ela sentir necessidade de se alimentar, ela vai abrir esse pote e começar a se alimentar. Ao redor também, nós temos outro nome chamado de geoprópolis, né? Esse é a nomenclatura para abelhas sem ferrão, porque ela mistura, né, resinas, né, que é a própolis, né, com um pouco também de barro, né? Seu Sérgio decidiu se aprimorar ainda mais. Esta é a 3ª vez que participa do curso. A cada curso você tem coisas novas que se aprende, né? Então cada professor, né, traz o seu conteúdo, né, e isso enriquece a gente, né? Por exemplo, nesse curso foi muito importante ver a questão de alimentação, a questão das espécies de abelhas sem ferrão que existem, né? Eu tenho 6 colmeias, né? 4 jataís e 2 mandaçaias, né? E até então eu não estava manejando corretamente. Com os cursos eu estou conseguindo fazer um manejo melhor, né? E quero me especializar e conseguir fazer com que elas sobrevivam no inverno e comece a produção aí na primavera, né? A meliponicultura tem uma participação muito importante no desenvolvimento econômico, social e ambiental nas regiões onde a atividade é desenvolvida. E o nosso intuito é produção de própolis, né? Principalmente própolis da mandaçaia, né? Aqui na nossa região descobriu-se que a mandaçaia produz um própolis azul muito valioso,
né? Então tem algumas empresas já interessadas e a Prefeitura de Morretes e o Estado do Paraná também estão entrando com projetos, né, para a produção desse própolis, né? Então mais uma renda aí para a comunidade, aí para a região do nosso litoral. Adorei essa reportagem e pude conhecer um pouquinho mais desse trabalho tão importante aqui no litoral do estado.